Olá, meninada, tudo bem? Como é que vocês estão mais uma vez? Vamos nessa. Tudo bem aí? Hoje, que tal a gente falar sobre uma habilidade que não se aprende na escola, mas que é uma disciplina essencial, principalmente para quem vive nas áreas urbanas mais densas, né? E que é uma habilidade mais que essencial a ser aprimorada. E, com certeza, muito intuitiva. Todos usufruem dessa habilidade, mas que eu quero falar aqui hoje. Eu estou falando aqui sobre a atenção seletiva, né? Cuja qual, sem ela, a experiência seria um caos total, muito provavelmente. Então vamos começar com o seguinte, né? Vamos escancarar aqui a realidade de milhares de pessoas, né? Imagine você estar ali, estar a tentar escutar a este vídeo, né? Enquanto dezenas de outras coisas estão acontecendo ao seu redor, tipo o quê? Conversas cruzadas, buzinas de carro, música alta, moto com escapamento aberto passando, né? Barulho de construção ao lado e sem contar uma infinidade assim de estímulos visuais que competem pela atenção de um indivíduo. Então, assim, no inglês, há algumas palavras que descrevem a experiência auditiva, como, por exemplo, o verbo hear, que é o verbo escutar. Tem também o verbo listen, que é ouvir, sendo que listen é quando você dá atenção ou prioriza uma situação, né? Por exemplo, I can hear the cars, but I am listening to the song. Ou seja, eu escuto os carros, mas eu estou ouvindo a música. Então, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com escutar, mas não dar ouvidos. E o que que aconteceria, então, né, se não existisse essa tal atenção seletiva? A experiência, muito provavelmente, mais uma vez, seria desastrosa, né? Você imagina aqui uma outra situação que é o quê? Um escritório lotado, pessoas falando, né, ao telefone, digitação barulhenta, conversas cruzadas, né, entre outras coisas. Então, a atenção seletiva, mais uma vez, é o quê? A capacidade do nosso cérebro, ou que o nosso cérebro tem, né? De quê? De filtrar as informações irrelevantes, principalmente, e focar no que é importante, né? Então, ela acaba por nos permitir escolher o que queremos nos concentrar e nos ajuda a ignorar os excessos de estímulos que o tempo inteiro ali bombardeiam nossos sentidos a cada segundo, né? Sem essa habilidade, muito provavelmente a maioria das pessoas estariam distraídas por demais com tudo que acontece o tempo inteiro ao redor, né? Outra situação, por exemplo, que posso trazer à mesa é o seguinte: você tentar imaginar uma pessoa tentando ler um livro em um aeroporto, bem movimentado, né? Sem conseguir bloquear os sons das pessoas conversando, né? Tem os anúncios também no aeroporto, ruídos, né, de motores de avião e etc. Outra situação também é você imaginar uma pessoa que tenta conversar com uma. Conversar não, vamos imaginar aqui uma outra situação. Vamos imaginar uma pessoa que tenta atravessar uma rua movimentada, enquanto ela presta atenção a tudo ao mesmo tempo, né? Quantas coisas não acontecem, né? Imagine você no centro de uma cidade grande, tipo São Paulo aí. Qual seria o resultado disso, né? Então vamos lá. Antes de continuar, eu vou fazer o seguinte, um paralelo sobre o assunto, um assunto que é bem interessante, inclusive, que eu discuti com uma pessoa alguns tempos atrás e que me chamou muita atenção, sabe? Foi até uma das razões de eu ter fazer esse vídeo aqui. E isso tem a ver com o seguinte, né? Com a busca de solução para a falta de capacidade de aprimoração das faculdades intelectuais. Já que isso é uma coisa que leva muito tempo, né? E disciplina para construir, ambos, intelecto e músculos, infelizmente, é uma coisa bastante ingrata.
Então, esses dias, o que que eu ouvi falar? Eu ouvi falar sobre a possibilidade de um microchip ou microchip ser inserido no cérebro de uma pessoa e que se trata de um experimento de uma das empresas de Elon Musk, das que trabalham com neurociência. Também é um assunto bem interessante, né? Você vê um monte de podcast aí se popularizando e tal. Então, se trata do seguinte: a tentativa de criar um microchip cerebral, né, no caso, em que, uma vez inserido no cérebro humano, este indivíduo, né, no caso, que recebesse o microchip, ele passaria a dispor de o quê? De uma quantidade inimaginável de informações, é tipo um pendrive, imagine você, e que supostamente o tornaria incrivelmente mais inteligente, né? O que vocês acham disso? Mas assim, de antemão, eu vou dar aqui, né, dar meus quase que relevantes 2 centavos de opinião, que eu especularia que é o seguinte, né? Por mais que fosse bem intencionado, essa tentativa de simplesmente, através de inserir um chip, né, no cérebro de uma pessoa, transformá-la em uma pessoa inteligentíssima, pudesse ser uma ótima ideia. Claro que é uma ótima ideia, né? Uma coisa maravilhosa seria. Mas, assim, em contrapartida, também pode ser que, na prática, poderia ser muito mais usado para inserir informações, de modo a fazer pessoas obedecerem mais, trabalhar ainda mais, consumir, certas coisas ainda mais, determinadas coisas ainda mais, a escolha, né, de quem patrocina, por exemplo, e, enfim, tirar a liberdade das pessoas e até as conformar a uma escravidão ainda pior, né? Até porque quem escreve os livros de história é quem vence as guerras e invasões, né? Estamos certos ou errados. Mas sobretudo, por que é que eu menciono isso aqui, né? Porque existe um fator natural que sempre foi uma grande verdade. Isso é uma coisa ótima para todo mundo, que é uma coisa universal. E o fato de que a inteligência, ela pode ser adquirida por qualquer indivíduo absolutamente, independente de raça. Contanto que seja conquistada através, até onde eu sei, pelo menos as formas tradicionais é o quê? A forma de leitura, né? Pensamento, que mais? Debate, confronto saudável de ideias, etc. Até porque ninguém sabe, ninguém nasce sabendo nada, né? Então, portanto, assim, para felicidade geral de todos, a inteligência é bem mais justa do que a beleza, né? Meus irmãos. Até porque ela está ao alcance de todos, né? Sem discriminação. Mas, assim, em contrapartida, né? É importante lembrar também que também existe um poder até que razoável de sedução, né? De um vocabulário decente, na verdade? Seria de nós outros, né? É, vamos lá, vamos imaginar aqui também uma outra situação. Você imagina assim, se uma pessoa comum, né, adquirisse através de um chip milhões de informações em detalhes, desde história até fatos corriqueiros, né, ou de informações de dados pessoais, assim, que de uma só vez e de forma totalmente artificial fosse introduzida no cérebro dessa pessoa, desse indivíduo. O que é que aconteceria, hein? Eu imagino o seguinte, tá? Do auge aqui da minha audácia, né, em especular. Vamos lá. Eu imagino que se fosse um robô, né, certamente ele poderia até suportar e até operar ali com todas as informações, né, desde que devidamente programadas, até porque o robô é um mecanismo. Agora, no caso de um ser humano, né, o que aconteceria? Que no caso o ser humano não é um mecanismo, né, mas sim um organismo ao invés. Muito provavelmente, em pouco tempo, eu creio, né, que ele iria colidir com tanto estresse devido ao extremo excesso assim de informação,
sobre as quais ele muito provavelmente não teria capacidade de malabarizar, né? E imagine você, né? O peso ali de você caminhar com informações que são, inclusive, graves e gravíssimas, né? Informações históricas e tal. E você o tempo inteiro caminhar sem capacidade de estar na sua caixa vazia, né? Vamos colocar assim. Bem, pelo menos eu me limito a falar isso como um mero homem, né? Geralmente é capaz de focar e concluir uma coisa de cada vez, mas pensando bem por outro lado, talvez para uma mulher que é um ser muito mais sofisticado, talvez isso fosse fichinha. Mas vamos lá, brincadeiras à parte é o seguinte, o fato mesmo aqui, né, que eu quero focar, né, na grande realidade, focar e ter isso como uma realidade a ser encarada, mesmo, que é o seguinte, a evolução, né, da espécie, ela dependeu do quê? Da atenção seletiva, quer você goste ou não. Então, quer queira, quer não, quase sempre, vamos lá, novamente, imagine que um caçador, coletor, né, que em inglês eles chamam de hunting gatherer, que está ali no meio da floresta, cercado por folhas, que se move ao mesmo tempo, ao som de rios, riachos ou cantos dos pássaros e tal. Esse camarada sem atenção seletiva, né, você acha que ele poderia distinguir um predador se aproximando aí, por exemplo, de um ruído, um barulho ali de um ruído de um galho quebrando? Via de regra, muito provável que não, né? Mais uma vez, até lá atrás, a sobrevivência iria depender dessa tal de atenção focada. Mas vamos lá, voltando aqui para a Terra. Imagina a cena de uma sala de aula onde um estudante tenta prestar atenção no professor, né, que enquanto o professor explica, há várias distrações ao redor, principalmente para os que estão, ou que, os que são aqui de São Paulo, né, onde já teve, onde muitos ali já tiveram, por exemplo, a experiência de fazer um teste, tipo concurso público, o Enem, muito comum, não sei se é todo ano que tem isso, mas... E você sabe que em certos lugares, né, tanto barulho ali, uma pessoa que passa por esse tipo de teste, em determinados lugares, que é praticamente impossível, né, de você ser bem-sucedido nesses testes sem desenvolver minimamente essa habilidade, né, de ignorar os barulhos externos lá. Impossível de tancar. Então, sobretudo, é importante o quê? Dizer que, portanto, a atenção seletiva é especialmente importante para o aprendizado também, né? Então, você imagina aí que um estudante que não consegue ignorar ali aquele burburinho de uma sala de aula lotada, ou o som, né, de um celular tocando ou vibrando na mesa ao lado, que é muito comum hoje em dia, teria muita dificuldade em absorver o conteúdo que está sendo ensinado, né? Muito embora, graças à tecnologia, tem gente aí que nem se dá o trabalho de escrever, né? A maioria das pessoas, a maioria não, acredito que algumas pessoas tiram fotos, né? E levam até a evidência para casa para poder ter um segundo olhar. Mas as informações, né, que não são filtradas, elas com certeza tornariam impossível, né, a tarefa de você entender e reter o quê? Conhecimento. E é claro, né, que essa geração, que eu sou, né, digamos que é besteira, né, ficar falando em geração, mas enfim, essa geração de pessoas mais jovens aí que já tem uma certa facilidade e familiaridade com computadores e tal, né, esses gadgets, né, aparelhos inteligentes, né, tais como telefone, celular e etc., eles foram extremamente abençoados. E é óbvio que se poderia argumentar que se conseguíssemos ali o quê? Prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, né, seríamos
super-humanos, capazes de absorver toda a informação ao nosso redor, a começar por um imprescindível celular, imprescindível principalmente nos termos atuais, que oferece tantos aplicativos que, infelizmente, ao passo que é maravilhoso isso tudo, mas se você vacilar, o celular acaba se tornando o sujeito, né? E você o objeto, passando pela vida sem viver a sua lenda ou minimamente viver a sua vida no presente momento. Aí o nome já diz, presente, né? Literalmente não volta mais. E qual o problema disso? Diga aí você. Muito bem, é isso aí. O problema disso é que talvez, né, o maior dos problemas é que com tantas distrações, como o nosso amigo aí acabou de dizer, que ninguém mais conseguiria focar em coisa alguma. E muito provavelmente aqui não teríamos nenhuma Copa do Mundo. Não vai ter mais taça de Copa do Mundo, né? A não ser se for um campeonato de fumar na Aguilé. Ninguém ganha mais nada, baby. É. Mas vamos lá. É claro, né? Quer dizer, só quem ganha são os homens de Brasília, né? Que levam uma enxurrada de impostos dos paulistas e não devolvem nada para desenvolver a molecada por aqui. Sad but true. Vamos lá. Para acabar de lascar é o seguinte, né? Como é que vai ser depois que o pastor Arnaldo se aposentar? Como é que vai ser desse país aí? Eu tô viajando já, vamos. Bora focar, rapaziada. Bora focar. Catching up, catching up. Vamos lá. Qual que é a indagação, então, afinal de contas? Vamos lá. Devido assim, né, ao fato de que o nosso cérebro ele tem uma capacidade limitada de processamento, tentar prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, né, não só seria exaustivo, mas também nos deixaria incapazes de quê? De tomar decisões eficazes, não é isso? E quem é que não estaria constantemente, né, sobrecarregado com informações desnecessárias, né, sem conseguir distinguir o que é importante? There we go. Então, para concluir, né, vamos lá. O que que é, afinal de contas, então, a atenção seletiva, né? Vamos tentar dar uma breve definição. É uma espécie, assim, né, de filtro que nos permite navegar pelo mundo de maneira eficaz e eficiente. Bastou. Sem ela, nossa percepção, né, se tornaria um verdadeiro campo de batalha, de estímulos ali competindo pelo nosso foco, resultando em um estado contínuo de confusão e caos. Certas situações até perigo, né? Por exemplo, dirigir com o celular na mão e etc. Fazendo algumas coisas ali que, pelo amor de Deus. Então, a habilidade da atenção seletiva é o que nos salva todos os dias, absolutamente. Especialmente, né, em um mundo cada vez mais ali que dispõe de infinitas distrações, né? E veja bem, olha que eu não estou nem falando, eu nem estou falando sobre o agravante, né, do turbilhão emocional que as pessoas carregam e que geralmente vem misturado nessa panela de pressão, tipo o quê? Angústia por uma desilusão, seja profissional, amorosa ou tantas outras que geralmente tem a ver com projeções, né, que se faz no objeto do desejo, no caso, né? E que, quando não correspondido, tende a arrebentar com a capacidade de focar, né? A pessoa não consegue nem focar no que está embaixo do nariz, né? Mediante as situações como essa. Ou seja, turbulências emocionais, etc. Então, com isso, eu quero dizer que o seguinte, né? Seria bom que, se nós, mortais, soubéssemos que geralmente a causa da infelicidade nunca é a situação, mas o pensamento que lançamos sobre o ocorrido, né?
e não a situação em si. Vou repetir. Seria bom, né, se nós, os meros mortais, soubéssemos que geralmente a causa da infelicidade nunca é a situação, mas o pensamento que nós formamos e lançamos sobre o ocorrido. Sim, em outras palavras, vamos lá. Em outras palavras, digamos que ninguém sofre pelo que perdeu, seja uma pessoa ou um objeto, né? Na maioria dos casos, uma pessoa, mas a pessoa sim sofre não pela pessoa que perdeu, mas pela imagem que projetou naquela pessoa, ou para os mais materialistas, objeto, devido aos investimentos que se faz. É isso, né? Mas é isso. Só a graça de Deus para nos libertar, né? E a graça de Deus há de libertar todos nós aí dessas prisões de pensamentos. Já que igualmente essa atenção, né, que é tão intuitiva, a graça também está aí para todos. É isso aí, galera. Fechou então? All right, let's start the discussion now. Fechou então, se liga aí. Abração, stay a little bit louco, pero no mucho. Careful not to be too much aware. And always remember, it's 5 o'clock somewhere. All right, take care.